Muito bem, pessoal, então façamos aqui questões de crase, banca, setup. Observa comigo, o uso do acento grave na troca das palavras destacadas em relação às comunidades só seria adequado em. Primeiro, por que existe crase aqui, pessoal? Pelo seguinte, se é em relação a alguma coisa. Então, a expressão em relação pede o a. Comunidades é um substantivo feminino que pede o outro a. Qual é a diferença? O a que em relação pede é o a preposição. Então, aqui nós temos a preposição a. O a que comunidades pede, pessoal, é um artigo definido feminino. Por quê? Porque sempre que houver um substantivo feminino, ele é que pode solicitar o artigo definido feminino. Beleza, então A mais A, crase A. Há aquela outra técnica que é trocar o substantivo que é feminino por um masculino e verificar se aparece a combinação ao ou aos, no caso no plural, em relação às comunidades. Se eu colocasse povos, eu diria o quê? Em relação aos povos. Como deu aos, existe sim a crase. Show! Mas a pergunta é a seguinte. O uso do acento grave na troca das palavras destacadas em relação às comunidades só seria adequado em. Então, onde que seria adequado? Em relação a pessoas, não haveria como colocar pessoal aqui em a pessoas o acento grave. Por quê? Porque não tem artigo. Se houvesse artigo, o artigo concordaria, ó, as. Na língua portuguesa, sempre que o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, crase nem a pau. Então, singular e plural, crase nem a pau. Funciona. Cai bastante na banca setup, não só setup, em qualquer banca do Brasil. Tá? Mas, enfim, singular e plural, crase nem a pau. Em relação à construção, daí vocês teriam isso aqui, ó. Em relação, espaço, construção. Pessoal, o que ocorre? Se é em relação a, ótimo, construção está no singular, então é a construção, a mais a, crase a. Ah, Sor, eu prefiro trocar. Beleza, vamos trocar por projeto. Se eu colocasse o projeto, ficaria em relação ao projeto. Sempre que eu trocar por um substantivo masculino e aparecer ao, é porque haverá, pessoal, o acento grave. Portanto, a forma correta que deveria haver a crase é a letra B. Por que não há na letra C? Mesma lógica, singular e plural, crase nem a pau. Não tem. E por que não há na letra D de Dinamarca? Mesma lógica, singular e plural, crase nem a pau. Tá ali. Então, Brasil é a nossa resposta. Depois, pessoal, número 2. A justificativa da presença ou ausência do acento grave não é correta em. As soluções têm de ser coletivas. Não se usa acento grave diante de objeto direto preposicionado. Como assim? Por escolhas do dia a dia, não se usa acento grave diante de palavras repetidas, isso é verdade. Sempre que houver palavras repetidas, cara a cara, frente a frente, boca a boca, gota a gota, face a face, dia a dia, lado a lado, nunca haverá crase. Então, pessoal, aqui corretíssimo. Entre palavras repetidas, jamais haverá crase. Ligados a extremistas, é aquilo que nós estávamos falando do singular e plural, crase nem a pau, porque falta o artigo. A ausência do artigo diante do termo regido. Isso. Por que falta artigo, Sor? É simples. Se eu colocar para vocês o substantivo mesa,
O artigo que vocês usam é o a mesa. Se eu colocar para vocês no plural mesas, o artigo as mesas. Então, o que acontece, pessoal? O artigo tem a obrigação de concordar com o substantivo. Se o a está no singular e a palavra seguinte no plural, é porque não há artigo. Porque se houvesse artigo, haveria relação de concordância. Por isso que a gente brinca, singular e plural cresce nem a pau. Mas por que nem a pau? Porque não tem artigo. Porque não há concordância. Portanto, pessoal, item correto. Induzem a ansiedade, assinala o objeto indireto. Como assim, professor? Pessoal, o verbo induzir se induz a alguma coisa. É verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Ansiedade é um substantivo feminino que pede o artigo a. A mais a, crase a. Mas a grande questão é que, se é um verbo transitivo indireto, a ansiedade só pode ser objeto indireto, como disse ali, pessoal. Correta. Vamos voltar à primeira. O objeto direto preposicionado é muito raro na língua portuguesa. Mas as soluções têm de ser coletivas, as soluções não é objeto, nem objeto direto é, e nem preposição tem. Isso aqui é sujeito. Isso aqui é sujeito, pessoal. Objeto direto preposicionado, por exemplo, é quando nós temos alguma coisa mais literária. Puxei da faca. Comeram do pão de Cristo. O que ocorre? O normal é puxei a faca. Por quê? Porque o verbo puxar é um verbo transitivo direto. Então, esse puxei da faca é um objeto direto preposicionado. De novo, o normal seria puxei a faca. Comeram do pão. O normal, quem come, come alguma coisa. Comeram o pão. Então, isso aqui é uma coisa mais do pão. É um objeto direto preposicionado, como se houvesse uma ideia de compartilhar, né? Compartilhamento do pão. Mas não é, o setup aqui colocou só para confundir a cabeça de vocês, tá bem? É letra A, explicação da letra A não tem sentido. Pessoal, depois, é correto afirmar ou usar o acento grave em a sua clínica em São Paulo, fui a Portugal e fixei residência, tive tendências a suicídio, vim a São Paulo e fui violentada, planejávamos comprar a casa da praia. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho. No português, eu vou destacar aqui se sua. No português, nós temos uma parte do conteúdo que a gente estuda, pessoal, a chamada crase facultativa. Que é a crase opcional. A crase poderá ser facultativa em 3 momentos. Momento 1, após a preposição, até. Então, após a preposição até, a crase poderá ser facultativa. Por exemplo, pessoal, irei até. Eu posso utilizar irei até a praia sem o acento grave ou irei até a praia com o acento grave. Ela é facultativa. Número 2, a crase facultativa poderá ser, no caso, né, diante de nome próprio, feminino. Agora, vocês vão cuidar um detalhezinho aqui em relação, pessoal, em relação à banca setup. Olha só, nome próprio feminino, nome de pessoa. A Maria, a Fernanda, a Angélica, a Ana, nome de pessoa.
É facultativa, mas o setup faz uma consideração que algumas bancas fazem. Quando nós usamos, uma pergunta para vocês, vocês usam ou não usam o artigo diante de um nome próprio? Vocês usam o quê? A Ana chegou ou Ana chegou? Vocês usam a Juliana quer falar contigo ou Juliana quer falar contigo? Minha pergunta é, quando vocês pegam um nome próprio, vocês usam o artigo ou vocês não usam o artigo? Pode ser masculino também. O João está aqui ou o João está aqui. É opcional usar o artigo, só que esse opcional de usar o artigo ou não tem um pequeno porém para a banca setup. Olha só, quando eu coloco assim, ó, refiro-me a Maria e refiro-me a Maria. As duas frases estão corretas, mas há uma coisa muito importante aqui. Quando eu uso apenas refiro-me a Maria, quem se refere a. O verbo referir-se é um verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Eu não coloquei aqui o acento grave, significa que aqui existe apenas preposição, não usei artigo. Na de baixo, quem se refere a. Se eu coloquei o acento grave é porque eu usei o artigo antes de Maria. Lembra que é opcional, a Maria chegou ou Maria chegou. Então, no momento que eu coloco o acento grave, eu usei o artigo. E aí, pessoal, algumas bancas dizem assim, setup é uma delas, que quando eu uso o artigo, pressupõe que eu tenha uma intimidade. Então, quando eu falo, a Ana chegou, a Ana, minha conhecida, a Ana, minha amiga. Ana chegou a um distanciamento. Vocês entenderam isso? Não dá para levar ao pé da letra que todas as bancas consideram isso. Estou falando banca setup. Então, a presença do artigo pressupõe uma intimidade. E por fim, pessoal, número 3, a crase também poderá ser opcional diante de pronome possessivo feminino no singular. E quais são os pronomes possessivos femininos no singular, professor? Minha, tua, sua, nossa e vossa. E um detalhe, cuidado com sua e vossa, né? Porque letra maiúscula é pronome de tratamento, aí já não há a crase, quando forem pronomes possessivos. Pessoal, a sua clínica em São Paulo, a crase é opcional, porque é sua, é o pronome possessivo. Então aqui esse acento grave é facultativo. Errada não está. Fui a Portugal. Sempre que houver, na língua portuguesa, sempre que houver, pessoal, nomes de lugar, e quando falamos nomes de lugar, é cidade, é estado, é país, é continente, nós vamos usar o que está na gramática do Evanildo Bechara. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Voltar da, crase a, voltar de, crase para quê, né? Então, fui a Portugal, como ali está. Fui a Bahia. Qual é a diferença? Fui a Portugal, eu voltei de Portugal. Crase para quê? Não tem.
Fui à Bahia, eu voltei da Bahia. Crase A. Então, pessoal, aqui, fui a Portugal, voltei de Portugal. Crase errada. Tive tendências a suicídio. Suicídio, pessoal, é um substantivo masculino. Jamais haverá crase com o substantivo masculino. Então, às vezes, carro a serviço, a gente vê com uma baita crase, não tem como, é o serviço, né? Pagamento a prazo, não tem como, é o prazo. Certo? Cheguei a tempo, não tem como, é o tempo. Irei a pé, não tem como, é o pé. Irei a cavalo, não tem como, é o cavalo. Vim a São Paulo, eu voltei de São Paulo. Voltar de crase por aqui. Planejávamos comprar a casa da praia. Cuidado, o verbo comprar, quem compra, compra alguma coisa. É o verbo transitivo direto, então o que vem depois é o objeto direto. Não há como existir ali o acento grave. Então, a letra A não está errada, é facultativa, mas não está errada, pessoal. Tudo bem ali? Alguma colocação? Depois, assinale a alternativa em que o emprego do acento grave denota um certo grau de intimidade. Ó. Entra à direita de uma vez. Galera, assim, ó. Quando vocês estiverem à esquerda, entrou à esquerda, vire à esquerda ou à direita, obrigatoriamente a gente tende a colocar o acento grave porque são locuções adverbiais femininas. Então, à esquerda, à direita, a gente tende a colocar obrigatoriamente a crase. Não subentende nada de proximidade, intimidade. O Waze está mandando à esquerda, obrigatoriamente com crase. Até hoje não incorporei a Siri à minha vida. Esse minha aqui, ó, é um pronome possessivo. Então, esse o acento grave, aqui é facultativo. Tá? É a crase facultativa. Se me entrego a Alexia, me entrego a Alexia. Alexia, pessoal, é um nome próprio feminino. Feminino. Embora a crase seja também facultativa, como vimos antes aqui, ó, quando eu uso, pessoal, o acento grave, eu estou usando o artigo. Se eu estou usando o artigo, eu estou denotando uma intimidade com a pessoa. Então, aqui, eles perguntaram certo grau de intimidade, está aqui. Eu poderia usar, como é opcional, eu poderia usar, pessoal, sem o acento grave, mas aí não denota essa intimidade, porque não aparece o artigo. Coloquei o acento grave, é preposição mais artigo. Por isso, Dinamarca, letra D, é o teu gabarito. Tudo bem ali? Perfeito? Muito bem. Depois, marque a alternativa que exigiria a ausência do acento na substituição do termo à mesa de cirurgia. Em as selfies têm levado meninas à mesa de cirurgia. Onde que eu não poderia colocar o acento grave? Levado menina às compras. Sim, por quê? A lógica aqui é do verbo levar. Levado alguém a algum lugar. Levado meninas às compras, pode colocar levado meninas aos shoppings. Correto. Levado meninas às cirurgias plásticas. Levado meninas aos procedimentos cirúrgicos. Correto. Agora aqui, que já comentamos mais de uma vez. Levado meninas a intervenções, é singular e plural.
Se é singular e plural, pessoal, significa que esse a é só preposição. Não há artigo, porque se houvesse artigo, haveria uma relação de concordância. Por isso que a gente brinca e diz singular e plural, crase, nem a pau, porque falta o artigo. Então aqui não tem como colocar, pessoal, o acento grave. Levado meninas à casa de massagens, né? A sítios de massagens, correto? A palavra casa está especificada, então está tudo bem com a crase. Levado menina, tristeza desnecessária. Levado menina, meninas ao sentimento desnecessário, correto também. Então, nota que o setup, a banca setup, gosta muito dessa questão de singular e plural, que não há crase ali. Muito bem, pessoal, então gravamos aqui as questões banca setup relativas ao acento grave, famosa crase, né? Popularmente a gente vai chamar sempre de crase, mas o nome é o acento grave, que é a preposição mais artigo. Um beijo no coração de vocês, tá? Tudo de bom e até a nossa próxima gravação. Abração, pessoal!